A história ocorreu há bastante tempo, mas é algo que sempre permanecerá gravado em minha memória. Na segunda metade de 1998, aceitei um emprego como segurança em uma fábrica que produzia fechaduras. Normalmente eu trabalhava em um dos 3 turnos, das 16 às 0 horas, das 19 horas e 30 minutos às 3 horas e 30 minutos ou da meia-noite às 8 da manhã. O turno das 19 horas e 30 minutos às 3 horas e 30 minutos era para garantir uma cobertura extra. Então sempre havia 2 de nós lá das 19 horas e 30 minutos à meia-noite. Era um trabalho rotineiro e entediante na maior parte do tempo. Fazíamos nossas rondas, registrávamos qualquer coisa fora do comum e observávamos um pequeno monitor exibindo o feed do CCTV. As coisas seguiam de maneira quase dolorosamente normal. Trabalhei por 6 meses, economizei dinheiro, comprei um carro e planejei mudar-me. No final de março de 1999, entreguei meu aviso prévio e preparei-me para viajar pelo país. Um novo contratado foi trazido para ocupar meu lugar. Ele era um homem de fala mansa chamado Calvin. Como parte de seu treinamento, Calvin trabalhou em diferentes horários, incluindo à noite, onde ele se juntava a mim e ao outro segurança noturno para entender as rotinas noturnas da fábrica. Na maioria das noites, ele trabalhava comigo e com Amir, uma guarda de idade semelhante à minha na época, 18 anos. Calvin, que tinha cerca de 10 anos a mais, era tranquilo e educado, mas algo parecia estar faltando nele. Havia uma faísca que as pessoas genuinamente agradáveis costumam ter, e ele não a possuía. Sempre que fazíamos as rondas juntos, ele fazia perguntas sobre o trabalho e tentava fazer conversa. Notei que ele era um pouco estranho, ria em momentos estranhos e mudava de tom no meio das frases. Na época, achei que ele era apenas desajeitado, mas isso não duraria. Uma noite, perto do final de sua primeira semana, ele fez as rondas com Amir. Quando eles voltaram para o escritório, eu sabia que algo estava errado. Amir, normalmente falante, mal disse uma palavra. Sem ter certeza do que havia acontecido, esperei até que Calvin fosse ao banheiro para perguntar a ela. Ela explicou que durante o passeio, tudo estava normal até que eles chegassem a Brass Mill, uma parte da fábrica que fechava às 18 horas. Geralmente não havia funcionários lá após esse horário e as luzes estavam apagadas. Eles estavam a caminho de um ponto de verificação em um lance de escadas quando o clima mudou. Ela me contou que se virou e o encontrou a poucos centímetros de distância. Assustada, ela recuou contra a grade no final da escada e ele se aproximou, com o rosto quase tocando o dela. Ele flertou com ela em um tom baixo e assustador. Ela pediu que ele parasse e mencionou a aliança de casamento dele, ao que ele respondeu dizendo que logo acabaria. A partir desse momento, eu fazia as rondas com Calvin a cada vez. A noite terminava sem mais incidentes e deixei um bilhete para o nosso supervisor detalhando o que tinha acontecido. Porém, na noite seguinte, Calvin não apareceu. Eu fazia as rondas enquanto Amir ficava no escritório trancado. Isso continuou por várias noites e Calvin parecia ter desaparecido do mapa. Então, em meu penúltimo turno, entrei no trabalho e encontrei Amir em pânico. Quando perguntei o que estava errado, ela disse que descobriu por que Calvin não tinha ido trabalhar. Ele havia sido preso por assassinar sua esposa. Ela havia sido desmembrada e queimada, e partes do corpo dela foram encontradas em um lago a menos de 1 milha de onde trabalhávamos. Naquela noite, Amir ligou para a prisão apenas para se certificar de que ele ainda estava detido. Com base no cronograma, ele havia matado sua esposa meses antes de começar o trabalho. Eu gosto de pensar que minha família e eu estamos sempre bem preparados quando se trata de manter a segurança de nossa casa. Vivemos em uma área bastante segura onde o crime não é muito comum, mas gostamos de acreditar que temos tudo o que alguém poderia necessitar em caso de situação perigosa. Meu marido trabalhou na polícia por quase 2 décadas, então é natural que ele seja insistente sobre a segurança de nossa casa. Mantemos várias armas em locais diversos pela casa, juntamente com o nosso cão policial aposentado. Apollo, então, como pode ser imaginado,
nos sentimos bastante seguros. Meu marido foi designado para o turno da noite nas últimas semanas, cobrindo a ausência de um colega que estava fora de serviço por alguns meses após passar por um procedimento médico. Nessa noite, eu estava em casa sozinha com minha filha de 6 anos, Gia. A acomodei para dormir por volta das 21h30 e estava na sala assistindo TV com Apollo enquanto a chuva caía do lado de fora. Para mantê-lo saudável, sempre tentei levá-lo para passear o máximo possível, mesmo que fosse por um curto período. Em determinado momento, a chuva diminuiu para uma garoa, então decidi levá-lo para um rápido passeio até o final da rua para gastar um pouco de energia antes de dormir. Peguei a guia de Apollo e ele latiu de excitação enquanto saímos. Ao passar por algumas casas, Apollo começou a latir loucamente na direção do quintal do nosso vizinho. Tentei fazê-lo parar, mas parecia que, não importa o quanto eu tentasse, ele não pardia. Nossos vizinhos têm um quintal grande, aproximadamente do mesmo tamanho que o nosso. Então achei que ou o vizinho estava do lado de fora, ou havia algum animal vagando por ali. Continuamos a andar, mas Apollo continuou olhando para a casa do vizinho. Isso estava começando a me assustar devido à sua experiência na polícia, então me virei para voltar para casa logo em seguida. Fiquei aliviada ao ver que Apollo parou de latir quando passamos pelo quintal do vizinho na volta para casa, depois de provavelmente ter acordado o bairro inteiro. Quando voltamos para dentro de casa, deitei no sofá e Apollo continuou sua rotina normal, bebendo água e comendo em sua tigela na cozinha. Acho que acabei adormecendo no sofá, porque fui acordada em algum momento da noite com Apollo rosnando. Levei um segundo para acordar completamente até ouvir ele rosnar novamente. Esfreguei os olhos e verifiquei meu telefone, que marcava 1h30. Mudei o som da TV para tentar entender o que estava acontecendo, até perceber que ele estava lá em cima. A fadiga que senti antes desapareceu instantaneamente e subi para verificar. Quando encontrei Apollo, ele estava de pé em um dos quartos de hóspedes, rosnando para a janela. Seu pelo estava eriçado, então algo claramente o assustou. Olhei pela janela para tentar entender o que ele estava vendo, mas não havia nada lá. A janela dava para o telhado da garagem, que estava conectada em um nível mais baixo ao andar de cima da casa. Então, tudo o que eu conseguia ver era o telhado da garagem. Não vi nada fora do comum, mas estava definitivamente preocupada, já que era a segunda vez que ele estava rosnando para algo que parecia não existir. Sentei-me na cama e tentei acalmá-lo com carícias. Pouco depois, levantei-me para ir para o meu quarto e, esperançosamente, voltar a dormir, deixando Apollo sozinho no quarto de hóspedes. Mas, segundos depois de colocar a cabeça no travesseiro, Apollo começou a enlouquecer novamente. Surpresa, saí da cama para ver o que ele estava latindo, mas mais uma vez, não conseguia entender o motivo. Foi quando ouvi um forte estrondo. Parecia ter vindo de fora, mas soou bem perto. Isso deixou Apollo furioso novamente, e comecei a ficar preocupada que algo estivesse seriamente errado. Os latidos e rosnados de Apollo acordaram Gia no quarto dela, que ficava diretamente atrás do quarto de hóspedes. Ela gritou por mim, e eu corri rapidamente, seguida por Apollo. Ela estava obviamente assustada, e eu tentei acalmá-la, mas Apollo não parava de latir. Dessa vez, ele estava olhando para a janela do quarto de Gia, que também dava para a garagem. Além da confusão e do susto, fui até a janela de Gia, e o que vi do outro lado me fez gritar e quase cair para trás. Havia uma pessoa mascarada em cima da nossa garagem, olhando para a janela com as mãos pressionadas contra o vidro. Neste ponto, eu estava gritando. Gia estava gritando, e Apollo estava praticamente babando de raiva. Assim que a pessoa me viu, desapareceu, pulando do telhado da garagem. Corri de volta para o meu quarto e peguei a espingarda calibre 12 debaixo da cama, enquanto ligava para a polícia. Também queria avisar meu marido, e após passar as informações da situação para a polícia, liguei para ele. Ele trabalha em uma delegacia próxima, e ele me disse que estava a caminho quando ouviu o caos ao fundo. Pouco tempo depois, a polícia chegou, seguida pelo meu marido, que apareceu em seu carro de patrulha. Eles vasculharam toda a propriedade em busca do suspeito, mas ele tinha desaparecido.
foi determinado que ele usou nossas latas de lixo do lado da casa para subir na garagem. Enquanto continuavam a investigar, não encontraram sinais evidentes de arrombamento e as fechaduras das portas permaneceram intactas. No entanto, pegadas foram encontradas em nosso quintal, que levavam por vários vizinhos, incluindo o quintal da casa para a qual Apollo estava latindo. A pior parte de tudo é que ainda não temos ideia de quem era ou o que ele estava tentando fazer. Meu marido e eu, juntamente com a polícia, têm um forte pressentimento de que era alguém que conhecíamos. O fato de que ele estava do lado de fora da janela de Gia no meio da noite, quando meu marido estava trabalhando, nos deixa com um sentimento doentio. Parece que foi planejado até certo ponto, o que significa que a pessoa teria que ter observado nossas rotinas com antecedência para escolher o momento em que seria menos provável ser pego. Não tenho certeza se algum dia descobriremos e, infelizmente, ainda vivemos com medo. Agora, estamos ainda mais cautelosos em relação a qualquer adulto próximo a Gia e desde então instalamos um sistema de segurança em casa. Se não tivéssemos Apollo, nem consigo imaginar o que teria acontecido com minha filha, já que eu estava dormindo no sofá da sala. Quem sabe, talvez tenha sido apenas uma coincidência e uma pessoa aleatória decidiu tentar entrar pela janela de minha filha. Mas tenho um pressentimento ruim de que não foi. Trabalho em uma pizzaria nos fins de semana, nos arredores do condado de Jackson, na Flórida. É um pequeno estabelecimento de propriedade familiar que vai muito bem, pois é a única pizzaria da região. A cidade é pequena, mas como entregador, ganho um bom dinheiro, especialmente por trabalhar apenas nos fins de semana. Era por volta das 11 horas e eu havia acabado de retornar de uma entrega. Assim que entrei na pizzaria, outra encomenda estava pronta para ser entregue. Sem perder tempo, peguei a caixa e saí com meu carro. Estava de ótimo humor naquela noite, já que estava ganhando quase o dobro do que costumava ganhar. Digitei o endereço no Google Maps e comecei a me dirigir até lá. A entrega ficava a apenas 15 minutos de distância, e eu já tinha entregado pizza naquela casa 1 ou 2 vezes antes. Quando estava a cerca de 5 minutos do destino, virei em uma estrada longa ladeada por campos de cultivo de um lado e casas do outro. Enquanto percorria essa estrada, avistei um carro que parecia estar com problemas na beira do campo de milho. Embora fosse difícil enxergar devido à chuva nas janelas do meu carro, consegui ver a figura de um homem parado ao lado do capô do veículo. Diminuí a velocidade, tentando não espirrar água nele à medida que passava. No entanto, quando me aproximei, ele sentou-se em uma poça perto da estrada e escondeu o rosto entre os joelhos. Parecia que ele estava bastante abalado. Então, o meu instinto de ajudar prevaleceu. Estacionei com as luzes de alerta ligadas e corri para ele, perguntando se estava tudo bem. No entanto, ele não respondeu. Apenas olhou para mim com um sorriso estranho, quase artificial. Repeti a pergunta pensando que ele não havia me ouvido, mas mais uma vez ele manteve aquele sorriso arrepiante. Instantaneamente, algo pareceu fora do lugar. Então virei-me para voltar ao meu carro. No momento em que entrei no veículo, ouvi um estrondo alto e senti todo o carro tremer, seguido por um grito ensurdecedor. O homem havia pulado em cima do meu carro e estava batendo no teto com força. Tudo aconteceu tão rápido e de forma totalmente inesperada. Antes que eu percebesse, o homem pulou para o chão e estava batendo no vidro do lado do motorista com uma faca. Eu só o vi por um breve segundo, mas havia uma expressão de loucura em seu rosto. Aterrorizado, liguei o carro, mas no momento em que estava prestes a engatar a marcha, o homem perfurou o vidro com a faca, quase atingindo minha cabeça. Gritei e pisei fundo no acelerador, sem pensar nas chances de derrapar na pista molhada. Felizmente, consegui percorrer uma boa distância na estrada. Peguei o celular e liguei para a polícia enquanto dirigia, explicando o que havia acontecido. No caminho, avistei uma mulher com um bebê, ambos cobertos por um casaco, caminhando à beira da estrada. Na hora, lembrei-me do carro quebrado e abaixei o vidro para perguntar à mulher se o homem que eu tinha encontrado era conhecido dela. Ela confirmou.
E eu contei a ela que estava a caminho de uma estação de gasolina mais adiante, oferecendo levá-la para lá e sair da chuva. Ela concordou, entrou com o bebê no carro e dirigimos até a estação de gasolina. Quando um policial chegou, fornecemos nossas informações e contei minha versão dos eventos. O policial disse que investigaria e nos informaria sobre qualquer desenvolvimento. Nesse ponto, eu já estava 40 minutos atrasado para a entrega original, mas decidi ainda fazer a entrega, já que estava a apenas alguns minutos de distância. Liguei para meu chefe e relatei o que tinha acontecido, informando que, depois dessa entrega, minha noite de trabalho estava encerrada. Naquela noite, voltei para casa com o vidro do lado do motorista quebrado, arranhões no carro e uma sensação avassaladora de medo. Supus que o homem estava sob o efeito de drogas, mas não tenho certeza. No dia seguinte, a polícia me informou que o homem havia desaparecido quando chegaram ao local, o que foi uma notícia desanimadora. Não sei de onde ele surgiu ou se ainda está escondido naqueles campos, mas espero que seja eventualmente capturado.